Oi pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Salvia Cast, o primeiro podcast da Salvia Saúde Corporativa. Nós somos uma empresa que desenvolve soluções em saúde para empresas de todos os tamanhos. Então, se aí na sua empresa você já tem um benefício de saúde, não tem um benefício de saúde, quer melhorar o benefício de saúde, quer atender às normas da NR01, entre em contato com a Salvia. Os nossos consultores vão ter o maior prazer de bater um papo com você, mostrar todos os nossos planos personalizados aí para sua empresa, tá? A gente pode se adequar à sua necessidade. Então, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Bruno, sou um homem moreno, tenho cabelos pretos, barba preta, olhos castanhos, estou vestindo hoje a camiseta da empresa, uma camiseta azul, escrito Salvia em branco, Saúde Corporativa. Eu estou ao lado da minha fiel escudeira de microfone, Joana. Olá Bruno, olá pessoal, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Então, como o Bruno estava falando, se você quer saber mais sobre a nossa empresa, o link está aqui embaixo na descrição desse episódio, então corre lá e já vem conversar com a gente. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, ondulados, olhos verdes, e assim como o Bruno, estou vestindo a camisa da empresa, uma camiseta verde, escrito Salvia na cor branca. Acho que é isso aí, a gente tem hoje o prazer de receber uma convidada que é muito especial pra gente, a Débora Almeida. Eu vou ler o currículo dela porque, assim, impressionante. Débora é psicóloga clínica graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em mindfulness, palestrante e professora atuante da abordagem cognitivo-comportamental. Atua na atenção integral à saúde junto com equipes multidisciplinares e atualmente é a nossa psicóloga responsável pelo programa de saúde mental da Salvia. Hoje ela está aqui para falar sobre um tema muito interessante com a gente, que é o papel da NR1 criando uma cultura de segurança psicológica. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada. É um prazer muito grande para mim estar aqui para a gente falar sobre esse tema tão necessário e tão relevante para esse momento, né? Legal, Débora. Então, vamos começar situando a nossa audiência sobre a NR01. Queria que você explicasse para a gente quais são as principais necessidades que a empresa precisa se adequar e qual que é a documentação exigida para essa adequação. Joia. Então, a nova NR1, ela vai trazer um olhar diferente, um novo olhar sobre os riscos no ambiente ocupacional, né? Que são os tão falados hoje riscos psicossociais, né? Então, atualmente, a documentação necessária é a mesma documentação, só que incluindo agora esses fatores, né? Então, a gente tem ali o nosso gerenciamento de riscos ocupacionais, que é um processo onde ocorre o levantamento dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e agora os riscos psicossociais. E é uma avaliação contínua dos impactos que o ambiente de trabalho vai trazer para a saúde do trabalhador, né? Então, a partir desse GRO, é construído então o PGR, que na verdade é o documento que vai formalizar o GRO. E nesse PGR a gente vai trazer então o inventário dos riscos, né? Então, incluindo os riscos psicossociais e também um plano de ação com os indicadores, com as ações preventivas e corretivas necessárias para o contexto. Perfeito. E por que é tão importante a gente falar sobre essa revisão da NR1 agora? Bom, vamos lá. O Brasil, ele é um país que ele traz um contexto de um aumento significativo na concessão de benefícios de afastamento por saúde mental, né? Então, em 2022, a gente tinha um número aí registrado pelo Ministério da Previdência Social de pouco mais de 208 mil casos. Em 2023, 283 mil casos e em 2024 praticamente o dobro em relação a 2 anos antes, né? Mais de 400 mil casos de afastamento, de concessão de benefícios em virtude de afastamentos por conta de transtornos mentais, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, depressão recorrente e também respostas graves ao estresse, né? Então, dentro desse contexto, faz-se, né, um reconhecimento então oficial aí dos riscos psicossociais como parte dos riscos oferecidos pelo ambiente de trabalho, né? Então, a gente observa que o estresse crônico, a pressão excessiva, os assédios, né? Assédio moral, assédio sexual, né? Então, agora eles vão ter reconhecimento, vão ser mapeados e também gerenciados, né? Então, esse é o contexto em que essa revisão está sendo feita. Legal.
a gente vê que os trabalhadores agora eles têm um papel quase ativo na NR01, né? De ajudar a empresa a ser fiscalizada ou fiscalizar internamente a empresa, né? Então, a partir que o trabalhador note essa deficiência em algum desses aspectos, né, que a empresa está deficitária ali, qual que é o caminho que ele deve seguir, qual a condução que deve ser feita para que essa adequação exista? Sim. A norma, a atualização da norma, né, ela fortalece realmente a participação dos trabalhadores e principalmente na identificação dessas situações de risco. Né? Então, quais são os pontos de atenção? Se ele consegue identificar, por exemplo, um excesso de carga, né? Metas inatingíveis às quais ele está sendo submetido, situações de humilhação, situações de isolamento social em que ele está sendo isolado, né? Hostilidade entre os colegas, hostilidade da parte dos gestores para com os trabalhadores. Então, quando ele observa esses riscos, ele pode, então, participar de forma ativa. E essa participação pode ser comunicando a liderança, pode ser comunicando o setor ali responsável por saúde, segurança e saúde do trabalho. Também a utilização dos canais de denúncia, né, que já tem legislação aí que obriga as empresas que contêm a CIPA, né, a terem o canal de denúncia nas empresas. E também trazer nos treinamentos obrigatórios, né, nos treinamentos que acontecem e em diálogos abertos sobre segurança do trabalho, ele também trazer o reconhecimento desses riscos para que medidas preventivas e corretivas possam ser executadas. Perfeito. Né? E isso dentro da empresa, quem deve ser a pessoa responsável por tomar a frente dessas ações? Boa pergunta, Joana, porque assim, né, quando a gente pensa do contexto das organizações, é uma responsabilidade coletiva, né? Ainda mais agora que a gente traz realmente os trabalhadores para essa avaliação dos riscos mesmo, né? Mas tem algumas pessoas que sim, que são centrais, né? Que vão ser os profissionais ali de segurança e saúde do trabalho, então o engenheiro, o técnico do trabalho, né, que são responsáveis ali pela implantação do GRO e do PGR. Também os profissionais de saúde mental, né, saúde corporativa, incluindo aí os psicólogos, né, então que vão contribuir também com essa identificação e essa gestão dos riscos psicossociais. O RH e as lideranças diretas vão ter um papel fundamental na escuta, na comunicação e no favorecimento dessas ações, na promoção dessas ações corretivas, né? E a gente não pode deixar de pensar na alta liderança, porque a alta liderança, além dela garantir o envolvimento, né, o comprometimento da instituição com o programa, né, ela também vai gerar os recursos necessários para isso, né? Então, a gente tem esses papéis aí importantes no nosso cuidado com a saúde mental do colaborador. É uma regulamentação que envolve muitas pessoas e muitos processos. Perfeito, né? Exatamente. E acho que envolvendo todo mundo, a gente consegue ter um resultado muito mais positivo, né? Porque às vezes ali a liderança direta, ali a gerência está empenhada muitas vezes, mas não tem o favorecimento, às vezes, da alta liderança, ou não tem o comprometimento do próprio trabalhador. E agora, os programas que podem ser implementados também trazem esse aumento de consciência, né? Para que todos se sintam responsáveis pelo próprio ambiente de trabalho, né? E a gente consiga ter... Afinal, estamos falando sobre saúde mental, né? Que é um bem comum Exatamente, de todos, então. Exatamente. A gente sabe que quanto mais saúde mental a gente tem, mais produtivos nós ficamos, mais satisfeito o colaborador fica com o seu ambiente de trabalho, e isso traz benefícios para todo mundo, né? Perfeito. Por isso que a Sálvia tem um tópico, bato nesse assunto às vezes, mas a Sálvia tem um tópico justamente de educação dos líderes, né, dentro do nosso programa de saúde mental, justamente por entender a importância desse profissional frente ao time, né, e como ele faz para diagnosticar se tem alguma alteração ali que pode ser melhorada, que pode ser convertida em resultados positivos e pode ser convertida em melhoria do estado de vida do indivíduo. Exatamente. Né, para que ele possa ser um trabalhador melhor, uma pessoa mais feliz, né? Aqui na Sálvia a gente costuma dizer que a liderança também recebe essa capacitação justamente para isso, para treinar o olhar e aprender a identificar as situações de risco, para ela também poder se responsabilizar pelo favorecimento das ações corretivas, né? Legal. Ô, Débora, e quais as medidas práticas você acha que as empresas devem tomar para garantir um ambiente de trabalho mais seguro, mentalmente mais seguro, ou desenvolver essas práticas de saúde mental para os seus colaboradores? Sim. Bom, a NR1, essa atualização, ela é um marco, né? Porque ela obriga as empresas a reconhecerem a saúde mental como parte da saúde ocupacional, né? Então, isso vai ter uma série de impactos
na vida do trabalhador, porque ele vai ter ali a validação de um sofrimento psíquico causado pelo ambiente de trabalho, que muitas vezes isso não acontece, não, né? Então, isso amplia aí o escopo das ações de prevenção que podem ser feitas, né? Então, por onde começar, né? A instauração de programas de saúde mental, por exemplo, podem ser um bom começo. E muitas vezes a empresa não sabe por onde começar a fazer esse programa, né? E temos aí programas como, por exemplo, o nosso programa de saúde mental da Salve, que vem justamente para sanar essa falta que muitas vezes a empresa tem e trazer estratégias, né? Então, a gente começa com um processo de mapeamento de riscos, né? Então, como que acontece esse mapeamento? Primeiro, um entendimento do ponto de vista da empresa, uma aproximação com a empresa, com a RH, para entender quais são as principais deficiências ali do ponto de vista da saúde mental do ambiente ocupacional, né? Posteriormente, uma aproximação com os trabalhadores, justamente para que haja essa participação ativa deles e eles se sintam parte também e levantem as principais deficiências do ponto de vista do trabalhador. Então, a partir do momento em que a gente tem esses dois dados, a gente pode fazer esse cruzamento de dados, a gente levanta, então, quais ações que a gente pode trazer para favorecer o ambiente mental nas empresas, né? Então, treinamento de lideranças, como a gente já falou, para que comece lá de cima e tenha um efeito cascata também, né? Então, a gente treina a alta liderança, que vai gerar um impacto na liderança intermediária, que vai gerar um impacto, né, no restante dos colaboradores. Além disso, também grupos educativos em saúde mental também são importantes. Rodas de conversa que abram espaços seguros para que as pessoas possam conversar sobre essas temáticas, levantar os riscos que elas observam, as suas dúvidas, as suas dificuldades e pensarmos juntos também em estratégias, né? Além de um material que pode ser desenvolvido periodicamente, para que essas pessoas recebam e possam estar vendo vídeos, ouvindo podcasts como esse que a gente está fazendo aqui agora, lendo dicas de saúde que vão aumentando o nível de consciência das pessoas sobre a importância do cuidado da saúde mental, né? Então, eu também me responsabilizar pela minha saúde mental como indivíduo, a empresa me ver como um indivíduo, né? E poder cuidar da minha saúde mental, porque pessoas bem cuidadas cuidam bem dos negócios, né? Então, a gente sabe que o impacto dessas ações traz uma maior satisfação, um nível de satisfação maior no colaborador, e ele também vai acabar sendo mais produtivo, acabar sendo até um multiplicador, muitas vezes, um fomentador, um promotor dos serviços que aquela empresa muitas vezes oferece, né? Perfeito. E munir também o RH, o gestor, de informações, de tudo que a gente pode saber sobre isso, para ele conseguir promover isso dentro da sua equipe, né? Porque ele, na verdade, é um grande espelho, um grande exemplo lá dentro dos seus times, então... No nosso programa de saúde mental aqui da Sálvia, nós temos um ponto do programa que é a identificação de quem são os influencers, quem são os multiplicadores desse serviço dentro da empresa, que vão ser aquelas pessoas que vão ser os primeiros a tomar consciência, a tomar conhecimento das ações e que vão poder chegar para suas equipes e dizer, olha aqui, vamos lá, vamos fazer uma pausa agora, né? Porque muitas vezes, os gestores são vistos como aquelas pessoas, puxa, eu não posso parar na frente do meu gestor, né? E, de repente, a gente traz essa consciência para que o próprio RH fomente essas pausas, entendendo que a produtividade depende de pausas de qualidade, para que o colaborador possa seguir com mais consciência, mais conhecimento e também com mais saúde, né? Perfeito. É muito importante levar isso para dentro das empresas também, para a gente conseguir falar sobre e desmistificar esse tabu. Perfeito. Agora, falando um pouco mais sobre a Débora psicóloga e as suas experiências. Então, você, como a gente comentou antes, tem experiência em atenção integral à saúde e trabalha diretamente com equipes multidisciplinares, né? Sim. Como essa experiência pode impactar, pode contribuir para a aplicação e para a implementação das diretrizes da NR1? Vamos lá, a gente precisa enxergar o ser humano como um ser integrado, né? Nós não somos só um corpo, nós não somos só uma mente, nós não somos só emoções, nós somos as três coisas ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, a atenção integral à saúde, ela vai permitir uma análise um pouco mais profunda, né? E mais humanizada desses riscos psicossociais. Então, a partir desse olhar mais profundo, a gente vai poder entender não só
aquilo que o colaborador está produzindo naquele momento, mas qual é o histórico desse colaborador, qual é o histórico de saúde desse colaborador, o contexto dele, os seus relacionamentos interpessoais, quais são as demandas emocionais desse colaborador no ambiente de trabalho, né? E a partir disso, a gente, junto com uma equipe multidisciplinar, por exemplo, aqui no caso do atendimento à NR1, né? Pensando aqui no papel do pessoal da ergonomia, no papel do psicólogo, do médico do trabalho, do técnico de segurança. Então, a gente consegue cruzar dados, cruzar informações e criar, então, ações de fato pontuais, assertivas, que vão, né, na raiz do problema e a gente possa parar muitas vezes de gastar o tempo e a energia com coisas que às vezes não geram tanto resultado, mas realmente fazer alguma coisa que seja efetiva. Entregar do diferença ponto de vista, equipes. exatamente, do ponto de vista de todas esses profissionais que fazem parte do cuidado, né? Legal. Perfeito. E a gente sabe que algumas empresas não deixaram de ver a NR1 ainda como uma mera burocracia. Né? Tipo assim, é só a documentação para ser entregue, tá? Eu preciso fazer alguma coisa porque a minha empresa vai ser fiscalizada. Sim. Mas, sem esquecer dos resultados que são tangíveis de fato, né? São positivos de fato quando Com você investe em certeza. programas que são efetivos para a saúde mental e melhoria da saúde mental do seu colaborador, né? Perfeito. Você como trabalha nessa área, tá nessa frente, o que você já conseguiu tangibilizar de empresas que têm esses projetos imputados dentro da organização já e que já rodam esses projetos? Eu costumo dizer que as empresas que se preocupam com a saúde mental do colaborador, elas já entenderam que a saúde mental ela não é só uma pauta humana, ela é uma pauta estratégica também. Muito embora, né, nós não queiramos justamente que a empresa só veja ali as ações do colaborador como uma burocracia ou como algo estratégico, mas cuidar da saúde do colaborador, cuidar das pessoas que cuidam do seu negócio é inteligente do ponto de vista de que, primeiro que a gente aumenta o nível de satisfação dos colaboradores. Então, um colaborador feliz vai ser um colaborador mais produtivo. A gente observa também uma queda nos índices de conflito e de turnover também, né? Além disso, a maior queixa das empresas, a questão dos afastamentos, né, do absenteísmo. Então, a gente consegue redução de afastamentos por transtornos mentais, porque a pessoa está num ambiente que favorece o seu equilíbrio mental, que favorece muitas vezes o equilíbrio entre a vida profissional e a vida mental, né? Que investe muitas vezes e enxerga ali as potências daquele profissional, que abre oportunidades, que fomenta ali um espaço de comunicação empática, de comunicação assertiva, né? Então, a gente vê também que se torna um ambiente, por consequência, mais colaborativo, menos hostil, e também a gente observa um aumento da produtividade não só de forma pontual, né? Foi feita uma ação isolada de saúde mental, naquelas 2 próximas semanas, legal, tá todo mundo bem, e aí dali a pouco descamba tudo de novo, porque a empresa volta para agir da forma como agia antes, né? Então, esses programas de saúde mental, como o programa da Salve, por exemplo, é um programa a longo prazo para que a gente consiga ali mensalmente estar trazendo ações que façam as pessoas estarem conscientes, né, e entendendo, puxa, isso aqui não tá legal, né, olha só os ganhos que a gente teve, se a gente fizer, sei lá, 5 minutos de pausa para respirar, 5 minutos de pausa para prestar atenção, né, utilizar as técnicas aí de mindfulness, de atenção plena, né, e dentro dessas ações que podem acontecer e que podem trazer todos esses benefícios, né, esses espaços mesmo de entender que as pausas são fundamentais para a produtividade, né? Então, se eu quero um corpo, né, mais produtivo, é importante que eu também fomente a importância deste corpo estar bem cuidado, a importância deste corpo estar equilibrado, né? E se a empresa oferece subsídios, né, e formas desse corpo se equilibrar, a gente tem aí o casamento perfeito, né? Colaborador satisfeito e RH, altas lideranças e empresas satisfeitas também. E agora, então, pensando que a gente está um pouquinho mais de um mês do prazo para as empresas se regulamentarem, né? Sim. Quais dicas você daria, quais conselhos você daria para as empresas que estão começando agora essa adequação à NR1 e que querem realmente uma mudança efetiva na sua empresa e que isso respingue nos profissionais, assim, deixando um ambiente mais saudável para todos? Perfeito. Primeira dica que eu gosto de trazer é: não veja um programa de saúde mental como um custo. Não veja uma adequação a uma regulamentação como um custo, mas veja como um
investimento em sustentabilidade organizacional, né? Ambientes psicologicamente seguros vão produzir pessoas mais saudáveis e, consequentemente, empresas mais fortes, né? Então, criar um ambiente seguro começa com esse compromisso de cuidar de pessoas, né? Então, poxa, como que eu começo a cuidar de pessoas? Busque apoio técnico especializado, busque programas que já foram validados, né? Que já foram testados, já foram validados e que trazem aí benefícios reais, né? Que são possíveis de visualizar na prática, né? Começando ali por um diagnóstico. Não tem como a gente começar, muitas vezes as empresas querem começar com várias ações, mas se a gente não faz um diagnóstico, essas ações muitas vezes elas se perdem pelo caminho, porque não necessariamente você está atuando na raiz do problema, né? Então comece com um diagnóstico, entenda quais são os riscos reais, escute os seus trabalhadores, né? E principalmente envolva todos os níveis de hierarquia da empresa, né? Desde a liderança, a média liderança, a intermediária, né? E os trabalhadores. Envolva todos nessa conscientização, porque torna-se ali um consciente coletivo, né? Que acabam todos caminhando e olhando para o mesmo lugar, né? Então, entender que investir em saúde mental desde já não é só um fator humano, mas também é um fator estratégico aí para o crescimento e a manutenção da empresa. Olha, Débora, perfeito. A gente teve realmente uma aula de NR1 hoje. Eu acho que foi muito produtivo pra gente também. E a principal lição que fica é que para as empresas realmente se adequarem preocupadas com o ser humano, né? Exato. O ser humano que está do outro lado do trabalhador. Exato. Para conseguir resultados mais efetivos que vão trazer retorno também para a empresa. Questões burocráticas as empresas já fazem desde sempre. Quem Sim. sabe se agora a gente olha de fato para a saúde do colaborador, a gente consegue colher aí frutos mais produtivos e de maior crescimento e manutenção para as empresas. Eu acredito 100% nisso. Eu também. Possível, que é real e que a gente vai conseguir. Exato. Se as empresas são formadas de pessoas, basta que as pessoas se empenhem nisso e a gente colhe frutos bem positivos. Sim. Isso já é uma realidade em muitas empresas, né? E aí que a gente consiga pro ano que vem, então, mudar essas estatísticas, né? Que a gente possa diminuir um pouco o número de afastamentos. Exato. Por depressão, ansiedade e tal. Que a gente possa produzir ambientes de trabalho mais saudáveis e que sejam mais acolhedores para todos também. Exatamente. Acolhimento para todos, né? Isso traz muita saúde, com certeza. E cabe a todos. E você aí na sua empresa ainda notou que não está regulamentada com a NR1, que a sua empresa não tem um programa de saúde mental, entre em contato aqui com a Sálvia. O link para o nosso site está aqui na descrição do episódio, assim como o link para o contato da Débora, se quiser falar diretamente com ela, trazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida com ela. Ela é a líder do nosso programa de saúde mental, então ela com certeza vai poder te esclarecer. E a gente agradece a audiência de vocês, né, Ju? Agradecemos também a participação da Débora, foi realmente muito bom pra gente. Eu acho que foi uma troca muito boa, principalmente nesse momento que se fala tanto de saúde mental, de NR1, de Lei 14.831, então é bom fecharmos com isso. Eu te agradeço, gente. Ótimo. Se quiser encontrar eu e a Ju também, o link para o nosso LinkedIn também tá aqui embaixo, né? Pode falar com a gente por lá. Você conhece alguém que queira participar do SalveCast, que tem alguém aí na sua empresa que é referência em algum assunto, você acha que ia ser legal bater um papo com ele, mostrar para o mercado essa pessoa? Fala aqui com a gente vai ter o máximo prazer também de bater um papo e quem sabe, né, trazer um próximo convidado aí da sua empresa. Obrigada, Débora. Muito obrigada, gente. Obrigado, até a Débora. próxima. Até a próxima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o nosso SalveCast e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.